Salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor. Tem alguém que veio assistir o culto aqui nesta tarde? Mas tem alguém que veio cultuar? Aleluia. Diga, irmão. Hoje eu não vim assistir culto, não. Hoje eu vim cultuar. Hoje eu não vim ver quem veio na igreja ou quem não veio, não. Hoje eu vim trabalhar na adoração. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 10. Livro de Lucas, no seu capítulo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, capítulo 10. Aleluia. Lucas, capítulo 10. Deus de poder e glória. Verso 25. Vamos falar um pouco sobre esse texto que é bem conhecido entre nós, mas que por ser a palavra do Senhor, sempre Deus tem algo diferente para falar conosco, independentemente se você ouviu essa palavra por mais de 3 vezes, 5 vezes, não importa, a palavra se renova, irmão. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 10. Eu quero ler com você a partir do versículo 35. Vou iniciar a leitura a partir do verso 25, mas vamos ler a partir do verso 31 do capítulo 10 de Lucas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Verso 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou em pé, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Verso 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra que é viva, que é eficaz, ao ponto de penetrar entre alma e espírito, séculos e milênios. Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, porque estamos, ó Pai, nesta casa de oração e viemos aqui para não outra coisa senão para exaltar o teu santo nome. Louvamos ao Senhor pela tua palavra que é viva, Senhor, que cura, que liberta, que transforma e que salva. Fale conosco aquilo que o Senhor sabe que o nosso coração precisa ouvir da parte do Senhor. Se tu quiseres, ó Pai, exorta, ensina e edifica. Mas que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair daqui, Senhor, desta tarde de hoje, Senhor, impactados com o teu poder, em o nome de Jesus Cristo. Vamos louvar que o perfume daquele que o irmão sempre gosta de louvar com os irmãos. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está
irmão? Será que é de Deus esse negócio? Glória a Deus. Muitos crentes desviados vão voltar, procurando um pastor para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Sabe louco, irmão? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com motivamento para dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia. Aleluia. Deus é santo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Obrigado, Jesus. Existe um Deus no céu que enxugará dos teus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Aleluia. Existe um Deus no céu que conhece o que você carrega do lado de dentro. Existe um Deus no céu que tem ouvido a tua oração onde ninguém ouve. Existe um Deus no céu que vela pela sua vida. Existe um Deus no céu, irmão e irmã, que irá mudar essa situação que você está passando por ela. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu quero. Glória a Jesus. Ontem a gente estava aqui na reunião de obreiros, eu estava meditando em algo. Eu quero. Já vamos entrar na palavra aqui, mas antes disso eu quero só contar algo que aconteceu certa vez. Visionando eu para os pais que aqui nessa tarde se encontram, e também o pastor começou já aqui na palavra inicial falando sobre carnaval, etc. Irmãos, já comentei com alguns irmãos isso em outras ocasiões, mas certo dia meu pai está no trabalho e meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 6 anos de idade, eu tive a oportunidade de passar a adolescência, a juventude com meu pai e minha mãe juntos, e eles se separaram, eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, hoje eu tenho 27, então tem 21 anos, né? E cada um seguiu a sua vida. E é interessante que hoje eu estou em casa e meu pai está trabalhando e a minha madrasta saiu, foi para o centro da cidade e pediu para que eu ficasse com a minha irmã. E a minha irmã a irmã do meu pai com a minha madrasta tinha naquele ano 3 anos de idade, pastor. E eu fiquei cuidando dela. E enquanto eu estava com ela, coloquei ela deitada na cama, eu fiquei ali do lado dela, cuidando dela, porém ela ficou assistindo e eu fiquei mexendo no celular. E eu me lembro, irmãos, que ela estava assistindo um desenho da Disney, que é o Mickey Mouse, alguma coisa assim, Mickey. E quando ela estava assistindo esse desenho, ele estava falando em palavras que eu conseguia entender, mas devido a alguns segundos, o bonequinho ali naquele desenho falou assim, na minha língua eu entendi, falou assim: repita essas palavras comigo. E quando ele falou, repita essas palavras comigo, automaticamente o Espírito Santo me despertou naquele momento. Despertou por quê? Porque eu estava mexendo no celular. Mas quando eu ouvi aquilo, eu estava com o celular aqui na frente, eu fiz assim com o celular, pastor. Fiz assim. Quando ele falou, repita essas palavras comigo, mudou totalmente o idioma, eu já não entendia nada. E eu falei assim, falei com um tom de autoridade, irmão, em voz alta, sou eu e ela no quarto, não tinha ninguém em casa. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Quando eu falei aquilo, irmão, a energia de casa apagou na hora. A televisão, ela deu uma explosão, literalmente. Ela deu aquela explosão e a energia de casa foi embora. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós temos que
ficar vigilantes com aquilo que nós deixamos nossos filhos assistir ou mexer no celular. Temos que ficar atentos com isso, é isso que eu queria alertar os irmãos. Ficarmos vigilantes, irmão, com aquilo que nossos filhos assistem no celular. Tem desenhos diabólicos, onde, como o pastor falou aqui, hoje estamos vivendo um tempo do não tem nada a ver. Esse negócio de não tem nada a ver, assim o diabo vai entrando com o sapatinho de algodão, e quando nós assustarmos já é tarde demais. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, o livro sinótico de Lucas, Dr. Lucas, vai narrar um acontecimento sobre uma parábola que Jesus vai usar para alguns discípulos e com a multidão, sobre o bom samaritano. Mas em específico, ele vai contar essa situação do bom samaritano, desse homem samaritano, para o intérprete da lei. O intérprete da lei esse, que seria alguém que conheceu muito bem das Escrituras Sagradas, conheceu muito bem do Pentateuco, conheceu muito bem a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E é interessante, igreja do Senhor, porque quando nós vamos pesquisar, estudar a fundo para entender um pouco desse texto, dessa história, nós vamos entender que Ourim, que era o pai, que foi o pai do rei Acabe, igual casado com Jezabel, ele que vai edificar Samaria. Ele vai edificar Samaria, e ele edificando Samaria, além de ele edificar Samaria, em um momento político que está havendo na terra, ele vai comprar um pedaço de terra, e esse pedaço de terra que ele compra, ele vai edificar a cidade de Samaria. Ourim, isso está em 1 Reis, capítulo 16, igreja. Então, Ourim, ele vai fazer tudo aquilo que é desagradável ao coração de Deus. Como, irmão Helder? Trazendo a idolatria para dentro da nação israelita. E ele edifica Samaria. Samaria, pastor Pedro, ele vai se tornar a capital do reino do norte. Ela se tornando a capital do reino do norte, por ser liderada por quem comprou aquela terra, que é Ourim, pai de Acabe. Ourim é um homem idólatra, e como se não bastasse já ser idólatra, ele vai fazer uma aliança com Etibaal. Etibaal é um sacerdote dos fenícios, é alguém que é o pai de Jezabel. Louvado seja Deus. Eu quero começar daqui para você entender onde a gente vai chegar, irmãos. Então entenda que Ourim, ele vai fazer uma aliança com o pai de Jezabel, com Etibaal. Então eles trazem a idolatria para a nação de Israel. Só que antes desse tempo, dessa época, desse ano, que tem aproximadamente 800, foi no ano de 884, louvado seja Deus, que vai acontecer toda essa situação que parte de Ourim para comprar essa terra para edificar Samaria. E é interessante, meus irmãos, porque nós entendemos, quem conhece a palavra, quem medita e lê a Bíblia Sagrada, é sabedor de que não era para haver rei na nação de Israel. Porque quando Deus tira o povo da terra do Egito, Deus traz o povo para a terra prometida, para uma terra que emana leite e mel. E quando Deus vai trazer o seu povo, Deus traz o seu povo, mas sempre usando Moisés, o líder dos hebreus, para dizer ao povo que não haveria outro Deus, somente o Senhor teria que ser adorado. Só havia somente Deus sobre a vida do povo de Israel, do povo hebreu. Então Deus não queria rei, mas é aí então que o povo vai pressionar o profeta Samuel, pedindo ao profeta Samuel para levantar um rei para a nação israelita. Eles vão chegar diante de Samuel e vai dizer assim: ó Samuel, e as outras nações tem reis que entram na peleja e tem reis que saem da peleja com eles, a gente não tem ninguém. Só que eles se esqueceram do Deus que fez uma aliança com eles no trajeto pelo deserto, irmãos. Eles se esqueceram da aliança do Senhor Deus que o Senhor fez com os seus pais na geração anterior. E dura coisa é a gente se esquecer da onde Deus nos tirou um dia. Dura coisa é nós nos esquecermos da onde Deus nos tirou. Dura coisa é nós se esquecermos do que Deus fez na minha e na tua vida no momento de calamidade. É isso o que vai ocorrer, o que nós entendemos com isso, igreja do Senhor. A ingratidão. A ingratidão machuca. A ingratidão ofende. A ingratidão é algo que dói na alma de alguém que estendeu o braço para alguém no dia que essa pessoa precisou. Então o povo vai ser ingrato, o
povo vai quebrar a aliança que o Senhor Deus fez com eles, quando tirou eles da terra do Egito. E aí então começa-se a levantar reis, louvado seja Deus. E eu estou dizendo isso para nós chegar onde eu falei aqui no capítulo 16 de 1 Reis, que é sobre Orim e pai de Acabe. Só que também nós vamos entendendo, louvado seja o nome do Senhor, que o rei da Síria mais tarde vai se levantar, louvado seja o nome do Senhor, irmão Alexandre. O rei da Síria vai se opor mais tarde contra a nação de Israel. O rei da Síria vai pegar alguns israelitas e vai tirar da nação e vai levar cativo para a Síria. E quando o rei leva o povo de Israel cativo para a Síria, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ler em 2 Reis, no seu capítulo 17, que quando isso acontece, louvado seja Deus, o povo é deportado para a Síria. Por quê? Porque o rei de Samaria não pagava tributo. E por não pagar tributo, o rei da Síria vai se opor contra o povo de Deus. Só que em Samaria, quando o povo é levado cativo, bendito seja o nome do Senhor, quando o povo é levado cativo, o povo vai querer adorar o Senhor Deus, mas como adorar? Se o povo está com o coração corrompido, o povo se esqueceu daquele que tirou eles da terra do Egito e colocou na terra que manda leite e mel. Aleluia, Jesus. O povo se esqueceu de um Deus que foi zeloso, compassivo e misericordioso para com eles, Diácono Abel. Então o que vai acontecer? O povo é levado para a Síria, mas chegando na Síria, eles vão levar sacerdotes, vão levar alguém que ministra diante do Senhor, que ministra diante do altar. Só que o povo que está em Samaria é um povo que quer adorar, é um povo que quer fazer diferente. Só que aí então, alguém em Samaria vai até o rei da Síria e vai dizer: olha, traz o sacerdote novamente para Samaria, porque o povo quer adorar o Senhor Deus. Só que quando o sacerdote vem para Samaria, o povo vai começar ao sincretismo. O que é sincretismo, irmão Helder? Sincretismo, irmão, significa uma mistura. Ou seja, o povo adorava a Deus de dia, ou melhor, o povo adorava a Deus de manhã e a demônios à noite. O povo adorava a Deus de manhã, igreja, presta atenção nisso, e demônios à noite. Entra então o sincretismo e a apostasia novamente. Então Deus precisa fazer algo diferente. E aí então, louvado seja o nome do Senhor, que é um plano do lado de dentro do céu, e um objetivo do Senhor Deus, de enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Então aqui nós vamos entrar nesse texto onde eu e você acabamos de ler. Porque então surgem os samaritanos e os judeus, que os samaritanos não se batem. E me chama a atenção que dentro desse texto de Lucas capítulo 10, Lucas é o único, digamos assim, discípulo ou evangelista que vai relatar essa história do bom samaritano. Em Mateus você não encontra, em João também não, em Marcos também não, principalmente, é claro, em Atos dos Apóstolos, mas você encontra somente no livro de Lucas, no seu capítulo 10. Esse samaritano é alguém que está viajando, está percorrendo um trajeto de 27 quilômetros, saindo de Jericó, sentido a Jerusalém. Esse trajeto que ele vai percorrer um trajeto o qual há salteadores, o qual há uma possibilidade de alguém tentar assaltar o viajante que passasse naquele trajeto. Então me chama a atenção, porque a Bíblia vai nos ensinar, vai nos dizer, vai nos relatar que o sacerdote vai passar por aquele homem. Após salteadores atacar esse viajante, igreja do Senhor, após esse viajante ser atacado por ladrões, me chama a atenção que ele é atacado por ladrões. A Bíblia vai dizer que esses ladrões vão deixar ele simplesmente semi-morto. Não vai matá-lo totalmente, mas vai deixar semi-morto. Louvado seja Deus. Aleluia. E esse sacerdote vai passar e vai ver aquele homem morto. E a Bíblia vai dizer que esse sacerdote, ele vai passar a largo, ou seja, ele vai fazer uma meia-lua, mas não vai socorrer alguém que precisa. O levita, mais tarde, vai fazer a mesma coisa. Vai passar por esse trajeto, por essa estrada. Vai ver aquele homem machucado e ferido na beira do caminho, dessa estrada, desse trajeto que liga de Jericó a Jerusalém, mas não vai fazer nada.
Isso me chama a atenção porque, igreja do Senhor, e acredito que vai chamar a tua atenção também. É porque é sacerdote. Sacerdote é alguém que ministrava no altar. Sacerdote é alguém que chegava diante do altar para oferecer uma oferta pela culpa ou pelo pecado de alguém, para purificar alguém. Era a função do sacerdote. Era alguém muito importante na antiguidade, naquele tempo. O levita era alguém que foi estabelecido pelo Senhor Deus, aleluia, ainda quando o povo está ainda no deserto, quando sai do Egito, está percorrendo o deserto para a terra prometida. O povo, louvado seja Deus, vê que Deus levanta sacerdote, como da tribo de Levi, levitas da tribo de Levi, e somente levitas poderiam carregar a arca da aliança e mais ninguém. Então o levita, ele carregava a presença. Mas quantos carregam a presença, mas quando é hora de estender a mão para alguém, não consegue estender? Quantos de nós passamos, aleluia, por muitas das vezes nos esbarramos em alguém que precisa ouvir uma palavra de fé e de esperança, mas eu e você não fazemos isso. Esse homem está ferido, esse homem quer ouvir uma palavra diferente, esse homem quer ser tratado, mas o sacerdote que teria que fazer isso não vai tratar as feridas. Então o Senhor vai passar naquele trajeto, o bom samaritano. O samaritano que não se dava com os judeus, ele vai passar naquele trajeto. E posso falar algo para você? O que Deus fará na tua vida vai vir de onde você menos espera. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer de onde você menos espera. Você olha para a situação, parece que nada está acontecendo, mas é de lá que algo novo vai surgir para a tua vida. É o que acontece na vida desse homem. Ele está semi-morto. Bateram nele, roubaram, maltrataram, judiaram dele e deixaram ele jogado na beira do caminho. Espírito Santo, aleluia. Oi. Glória a Deus. Medita comigo nisso. Fizeram o que fizeram e deixaram na beira do caminho. Oh, Jesus amado. Vai, que eu comece. Glória a Mas Jesus. o bom samaritano vai passar lá. Aleluia. Sabe quem é esse samaritano, pastor? É Jesus. Glória a Jesus. Esse bom samaritano, igreja, é Jesus. Glória a Deus. Irmão Helder, como assim? Glória a Deus. Calma aí. Glória a Jesus. Aguenta um pouquinho. Aleluia. Esse bom samaritano, ele vai passar. Espírito E quando Santo. ele passa, ele carrega vinho. Ele carrega óleo. Ele carrega azeite. Aleluia. O sacerdote é sacerdote, mas não carrega azeite. Levita é levita, mas não carrega azeite. Glória a Jesus. Quantos vivem de posição, mas não carregam o essencial, Glória a Jesus. que é o azeite sobre a sua vida? Oh, glória. A posição não nos faz, irmão, ser melhor que ninguém. Aleluia, Jesus. Não nos faz ser melhor que ninguém. A posição diante de Deus não muda nada. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Aquele samaritano passa, pastor. Esse samaritano é Jesus. Carrega vinho, vinho simboliza a alegria na Bíblia. Aleluia. E o azeite serve para purificar, Glória ou para sarar, estancar a ferida. a Deus. Irmão, o bom samaritano está aqui, nosso meio nessa noite. Aleluia. Eu posso falar algo para você? Ele carrega azeite. Aleluia. Glória. Oh, glória, aleluia, Jesus. Vamos com calma para nós entender o texto, irmão. Vou falar devagar, do jeito que eu estou, vou continuar. Se você sentir algo de Deus, glorifica. Se você não sentir, continua ouvindo. Mas Deus vai falar com você. Perceba que esse samaritano carrega azeite. O vinho simboliza alegria. O azeite é para purificar. É para estancar a ferida. Glória a Jesus. Então esse samaritano vai pegar esse homem na beira do caminho. Vai colocar sobre o animal que ele está viajando. Vai colocar aquele homem e vai levar para uma hospedaria. Glória a Deus. E sabe o que ele vai dizer no final? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nas minhas palavras, resumindo o que está escrito aqui, cuida deste homem. Ele vai pagar a estalagem daquele homem naquela noite, naquela tarde, não sei a hora. Glória a Jesus. E no versículo mais abaixo ele vai dizer, olha,
trate, cuide desse homem, porque quando eu voltar, Aleluia. Aleluia. as irmãs entenderam já o que Jesus falou. Aleluia. Cuida dele, trata dele, porque quando eu voltar, Oh, Espírito Santo. ô irmão, sabe que esse samaritano está falando aqui sobre galardão? Glória a Jesus. É sobre galardão que ele está falando. Glória a Ele vai Jesus. trazer esse homem para a hospedaria. Sabe o que significa hospedaria? A igreja. Glória Sabe o a que Deus. significa o hospedeiro? O pastor, eu, Glória você. a Jesus. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. O hospedeiro é o líder. O hospedeiro pode ser eu e você também. E ele traz aquele homem até a hospedaria. Coloca aquele homem ferido na hospedaria. E quantos não entraram aqui doentes? Glória a Quantos de vocês ou quantos de nós, que eu também estou incluso, não entramos aqui mal? Glória a Jesus. Porque Ele nos trouxe para cá. Glória a Deus. Entramos aqui mal. Entramos aqui feridos. Entramos aqui com vontade de parar de desistir. Aleluia, Jesus. Mas Ele disse ao líder: olha, cuida, ajuda, trata dele, trata dela, estanca a ferida. Porque quando eu voltar, eu vou te recompensar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra.